Eu quero começar por uma coisa que realmente é muito grave, que é o atentado, mais o atentado que houve à escola. E vocês vão ver como é quando, o que acontece quando você tem, sim, alguém que observa direito a cena e que, portanto, entende o que está acontecendo. Porque muita gente não entende nada, né? E tem soluções simples e erradas para problemas difíceis. O rapaz que matou uma colega na escola, feriu outras pessoas. Ora, vejam, para surpresa de ninguém, eu acho que de ninguém, ele tem publicações de cunho racista nas redes sociais. A tragédia aconteceu na Escola Estadual de Sapopemba, em São Paulo, na Zona Leste, né? Publicações de cunho neonazista e racista. A Folha teve acesso a um vídeo dele, 16 anos, em que ele aparece com uma suástica desenhada na bochecha, né? E xingando uma colega, né? Essa, não dá para falar, preta macaca. Ele até teria uma gravação, segundo a mãe, pelo que eu entendi, de uma música, alguma coisa assim, e que acabou sendo cancelada em razão dele ter aparecido no vídeo com essa suástica no rosto, né? Gerou revolta de alguns usuários e tal, né? E ele falou para a mãe que ele nem sabia o significado daquilo, e atenção, eu não duvido que não soubesse. Eu já quero falar do caráter desses grupos, né? A polícia diz que o jovem fez com uma gilete, eles chamam na categoria da automutilação, mas ele se feriu na perna, desenhando uma suástica, e segundo a polícia, isso teria sido feito para ganhar pontos ali em grupos na internet. Isso tem, né, nesses grupos que estão submetidos, muitos, a controle nenhum, né? Em abril, tem sim um boletim de ocorrência feito pela mãe dele, em razão de agressão que ele teria sofrido, que diz que nas postagens ele sempre tem uma resposta muito positiva das coisas que ele faz. Aí um outro grupo resolveu atacá-lo na Liberdade, foi um ataque, segundo ela, homofóbico, e aí esses que o atacaram também passaram depois a ganhar adesões em razão desse ataque. Olha aqui, nós estamos diante de uma coisa muito, mas muito séria. Ou pensamos maneiras efetivas, e é muito difícil porque vem a turma, ainda anteontem li um artigo, estão querendo acabar com o melhor da internet, que é a liberdade. Isso é uma estupidez. Misturar os canais. Há, evidentemente, a expressão livre do pensamento que a internet possibilitou. Agora, é preciso ter clareza de quando estamos na esfera do crime. E há gente que faz questão de misturar essas coisas. Não é? Porque se você reivindica para si, se você muitas vezes é uma pessoa pública, conhecida, você reivindica para si o direito de falar qualquer coisa. Por exemplo, existe uma instituição que se criou no Brasil que se chama A Piada. Se for piada, pode ser qualquer coisa. Aí eu digo, a única coisa que é qualquer coisa e que pode tudo é Deus, para quem acredita nele. E mesmo assim, existe o paradoxo da onipotência, não é mesmo, Vale Bene? Sim. A rigor, nem Deus pode tudo, certo, Larissa? Porque Deus pode criar uma pedra maior do que ele pode carregar? Do que ele pode mover? Pode ou não pode? Se ele pode,
E se ele não pode carregar, então ele não pode tudo. E se ele não pode, então não pode tudo. Que eu até já lembrei aqui que o Santo Tomás de Aquino, o genial Santo Tomás de Aquino, meu guia espiritual na área religiosa, deu uma resposta maravilhosa para isso. Disse: Deus é onipotente para as causas possíveis. Para as causas possíveis é, para as impossíveis não. Que aí é mágica. E portanto não é. É só um truque. Então, se você acha que você pode tudo, o moleque que vai lá na internet também acha que ele pode tudo. Ah, não, mas eu não vou sair daqui e fazer atentado. Sim, mas aí começam a se formar grupos. E esses grupos começam a se impor desafios. Será que esses meninos, essas meninas, que entram na Deep Web, ou mesmo em essas páginas sem controle, e que começam a falar de suástica, de nazismo, da apologia da violência, será que eles têm noção da extensão, da gravidade disso? Muitas vezes não sabem mesmo. E ainda que isso não tenha uma consequência política, isto é, ele não vai sair dali necessariamente para formar um grupo neonazista, militante, não sei o quê. Mas é claro que esse culto à violência, esse culto ao ódio, deixa traços, deixa marcas. Muitas vezes dispara ali, vira um gatilho para coisa muito ruim. E não adianta falar os pais têm de ter controle. Não terão. Nós sabemos que não terão. Então vira sim uma questão policial e de resolução difícil, hein? E de resolução difícil. Nós tivemos uma onda de ataque a escolas. E ali se identificou, a polícia identificou um padrão. Eu entrevistei o ministro Flávio Dino no Reconversa. Olha só, o Ministério da Justiça acompanhou, a Polícia Federal acompanhou, e isso é muito sério, e isso é muito grave, porque como tem sido difícil mapear esses grupos, não existe necessariamente um padrão. Agora, padrão, eu digo que permita, voglio bene, se antecipar ao evento. Mas se identificou um padrão do ponto de vista, digamos, da simbologia. Eu nem vou falar dos valores, Larissa, porque valor é uma coisa mais profunda que a gente tem. É uma convicção mais profunda. Mas do ponto de vista da simbologia. Aí o ministro, falando num determinado momento das dificuldades, foi no 9º mês de governo, nos 9 meses de governo, solta aí o que ele falou sobre essa questão das escolas, a primeira parte, vai. Há um outro momento, nesses 9 meses, muito, muito desafiador, que foi a proliferação de ataques em escolas, e com mortes de crianças e ameaças, etc. Foram momentos de muita angústia, como pai, como brasileiro, porque você não sabe onde está a trama, porque ela está em algum lugar e em todo lugar, porque ela está na Deep Web, na Dark Web. É impossível você antever de modo preciso, exato, onde vai acontecer um ataque. E, portanto, foram 15 dias bem intensos também ali, porque envolviam crianças, adolescentes, famílias, milhares, milhões de famílias em todo o Brasil. E por que eu faço essa ligação? Porque são fenômenos ligados. O ethos que levou ao 8 de janeiro é o mesmo ethos que leva ao ataque à escola, que é a intolerância, o ódio, a emulação de ideais neonazistas. E isso nós fomos vendo nas operações policiais. Quase invariavelmente, quando era feita busca e apreensão, lá estava o livro do Hitler, lá estavam símbolos nazistas, a suástica, na casa de um adolescente ou de um jovem adulto. Tá aí. Olha só. Isso faz 3 semanas.
Aconteceu de novo. E aconteceu de novo com o mesmo padrão. Não, eu não estou responsabilizando esse ou aquele, não estou responsabilizando ninguém. Eu só estou dizendo que pessoas públicas precisam tomar muito cuidado quando advogam que em determinadas áreas do pensamento, da expressão, qualquer coisa é possível porque é tudo brincadeira. Porque para muita gente não será. E que é preciso que o Estado brasileiro se estruture, o Estado brasileiro, numa perspectiva realmente histórica, pensando no futuro, para punir esses grupos, para tirá-los sim do ar. E se não tirar, e se aqueles que os colocam no ar não fazem a coisa certa, que saiam estes do ar, então. Porque se trata de coibir crime. Ah, não fosse isso, esse garoto não teria feito? Eu não sei. Eu não vou contar a história que não houve. Eu vou me apegar àquela que houve. E aquela que houve é esta. De resto, em sendo verdade que o menino, gay ou não, mas de qualquer modo, sofria homofobia, ué, Reinaldo, quem não é gay pode sofrer homofobia? Pode. Desde que o outro ache que ele é gay, portanto, passe a reagir como achando que ele é gay, e como não gosta de gay, passa a discriminá-lo como se gay fosse. A questão aí não é a sexualidade de quem é agredido, mas a razão por que a agressão existe. Mas que seja, inclusive são... Ah, porque um gay não pode ser neonazista? Pode ser gay ou hétero, as pessoas podem ser qualquer coisa. Agora, evidentemente, você presume que num grupo neonazista a intolerância em relação a essa questão seja ainda maior. Numa fase em que as ideias ainda estão um tanto confusas. E com isso não estou querendo aliviar em nada, ao contrário. Eu estou chamando a atenção para a gravidade do assunto. Os grupos neonazistas se multiplicaram no Brasil nos últimos 5 anos, barbaramente. Grupos neonazistas que aparecem nas redes e, às vezes, saindo das redes também. Porque, como lembrou o ministro, isso tem a cultura do ódio. É por isso que precisa tomar muito cuidado. A cultura do ódio tem raízes profundas. A gente vê a facilidade com que as coisas saltam de uma coisa para outra. Não é? A gente vê a rapidez com que eu não gosto de você, vou encher sua cara de porrada. Por isso que eu gostei tanto e recomendei tanto os outros, aquele seriado da Globo News. Da Globo News, estou citando a concorrência, mas concorrência que fica em primeiro, a gente às vezes em segundo, com alguma frequência é bom, né? Da Globoplay, né? Vocês assistiram os outros? Eu assisti também. Espetacular por quê? Porque ali você vê que nem fala de política, hein? Pode ver que não fala de política. Tem ali uma referência à milícia. Nós estamos vendo o que a milícia faz no Rio. Tem ali uma referência à milícia, sim, mas não trata de política, assim, um é bolsonarista, o outro é não bolsonarista. Não, não é disso que se trata. Só diz assim, eu não gosto de você. Você me fez uma ofensa qualquer, agora eu vou te matar. Não existe escala, não existe gradação, não existe nada que não seja o ódio. Né? Então, queridos,
precisamos pensar seriamente a respeito dessas coisas. E aí o ministro disse, isso tem raízes profundas no Brasil. Põe esse outro trecho aí. E vamos para... O extremismo não está apenas na política. O extremismo tem raízes sociais e dá trabalho de arrancar, porque são raízes profundas. São raízes que, no caso brasileiro, vêm da escravização negra, da ideia de desigualdade, de opressão, a ideologia da morte. Isso tudo está mais ou menos permeando a realidade brasileira e chegamos aqui agora, em que há o extremismo no estamento político, às vezes até meio anedótico, é fato. O que não quer dizer que não seja perigoso? Isso, a gente ri, talvez mas ao até mesmo mais tempo tem que perigoso, enfrentar. E o fascismo, quando você se distancia dele, ou quando supera o risco, ele é sempre ridículo. Sim. Quem vê Hitler hoje era uma personificação do mal, mas tinha um quê de ridículo, né? Mesmo na época o Chaplin fez o grande ditador. Isso, né? Exatamente. Então essa turma, essa caterva, né, meio anedótica, mas perigosa, e também que emula, essa gente que emula esses sentimentos, por exemplo, para perpetradores de ataques em escolas. Foi um outro momento muito difícil. É isso, né? Porque quando você deixa de ver o outro, e daí a importância dos outros, quando você deixa de ver o outro e de reconhecer como um seu igual em direitos, e, portanto, um igual também na capacidade de reivindicar, e aí só resta buscar alguma forma de entendimento e convivência de acordo, e o outro passa a ser coisa, aí tudo é possível. Afinal de contas, não foi isso que o Hitler fez com os judeus? Não é? Quando você pega a sua autobiografia, o que é que ele faz? Ele seleciona casos de judeus que ele acha muito maus, né? E aí diz, isso é o judeu. Sendo isso o judeu, eles fizeram mal para nós e eles têm de ser eliminados. E a partir daí passam a ser tratados como coisa, como bicho, e portanto, não sendo mais humanos, podem ser eliminados sem problema. E aí a grande pergunta que sempre existe, mas a Alemanha sabia? Os alemães sabiam da solução final? Sabiam do Holocausto? O que se tem hoje havia um certo saber silencioso, Valho Bene. O poema, o texto do pastor Niemoller, que não é do Mayakovsky, não é do Eduardo Alves da Costa, de ninguém. Um dia vieram levar o meu vizinho porque era católico, eu não liguei. Levaram o meu vizinho porque eu não era. Levaram o meu vizinho porque era judeu, eu não liguei porque eu não era. Levaram o meu vizinho porque era comunista, eu não liguei porque eu não era. Até o dia que me levaram, não havia ninguém para reclamar. A intolerância é um mal, ela é o mal gerador de desastres. Sim, as escolas precisam de mais psicólogos, as escolas precisam de mais segurança, tudo isso é verdade. Agora, é preciso que esses grupos criminosos que atuam nas redes tenham controle. Está aqui a fala do ministro, se referindo a um padrão dos ataques e ameaças às escolas, acontece mais um e repete o padrão.